E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, boa noite. Só para avisar o pessoal de Brasília que a gente marcou o dia da palestra, né? Paixão pela Vitória vai ser dia 5 de novembro. E dia 20 de novembro em Itumbiara, Goiás. Tá certo? Boa noite para São Paulo. Boa noite para todo mundo aí. A gente vai conversar hoje sobre o poder do exemplo. Há uma ideia que é a seguinte: se você sai da espécie humana e você vai para o mundo animal, no sentido do animal irracional, usando essa expressão, você percebe que os animais pouco conversam ou não conversam entre si. E, portanto, como é que um animal aprende com outro animal? Eles aprendem um com o outro pelo exemplo. E daí nasce a ideia do poder do exemplo. Você pode ver que você acaba tendo mais ou menos um comportamento parecido com o comportamento das pessoas que você tem à sua volta. Geralmente é um comportamento parecido com o comportamento das pessoas da sua casa, um nível de desempenho mais ou menos parecido com o nível de desempenho que as pessoas da sua família têm. Porque é uma questão de exemplo. É o exemplo que arrasta. É o exemplo que faz com que você tenha um referencial. É exatamente essa ideia. Em última análise, o exemplo arrasta porque é o seu referencial. Mas essa não foi a reflexão que eu fiz. Que o exemplo arrasta, que o exemplo tem poder, que o exemplo resolve. Isso eu sei, você sabe e muita gente sabe, né? Por exemplo, falando de Cristo, que Cristo é um exemplo. Claro. Mas o que fazer quando eu não tenho o exemplo? Ou quando eu não tive o exemplo? Ou dentro de casa, ou dentro da família. Não é que as pessoas eram ruins, não. É que elas, para o estilo de vida, ou para o meu projeto de vida, para aquilo que eu decidi para a minha vida, não dá para pegar o que elas viveram, a forma como elas viveram, a concepção delas de vida como exemplo. E o que fazer quando me falta um exemplo? E aí, eu pensei na primeira coisa, que é você decidir se tornar um. E aí você vai ter que ser o precursor dessa nova forma de pensar dentro de casa. Boa noite, Pedro Medu. Dentro da sua casa. Você vai ter que inaugurar essa forma. Você vai ter que mudar esse referencial e você dentro de casa vai ser o referencial. A segunda, a máxima que eu tirei daí é que você vai ter que dizer, gente, tudo bem, me falta um exemplo. Parta do seguinte pressuposto: nunca pare de crescer. Se você não tem um referencial dentro de casa para saber se você está realmente bem, se você não está tão bem, o que você precisa é não parar de crescer. Se você estiver parado, na verdade você está regredindo porque o mundo está evoluindo. Então, nunca pare de crescer. Esse é o segundo ponto. E a terceira ideia é que você vai ter que buscar um referencial fora. Esse referencial que dificilmente você vai conseguir um mentor, alguém com quem você possa se abrir, esse tipo de coisa. Mas você vai precisar de um referencial fora. E esse referencial vai ter que ser um referencial muito alto. Muito, muito, muito alto.
E se eu fosse você, eu faria isso. Alguém que você não vai conhecer muito bem, obviamente. Então essa pessoa é cheia de defeitos que você desconhece, mas serve como referencial. E aí quando você adota para cada área da vida um referencial, e essas pessoas são distintas, né? Porque às vezes o cara é muito bom profissionalmente, péssimo pessoalmente. Então você vai adotando pessoas distintas como referencial ou como referenciais para as diversas áreas da sua vida, você passa a ter o exemplo que você tanto sente falta. Então eu queria nesse começo de semana deixar essa sugestão para você. Se você está precisando de um exemplo e não tem, e sabe da importância do exemplo. As 3 recomendações são: primeiro, decida ser um exemplo. E, portanto, assuma esse protagonismo e essa ideia de ser o precursor. Em segundo lugar, nunca pare de crescer. Se você não tem ideia, porque o seu referencial ali, perto de você, próximo de você, não te dá base para saber se você está muito bem, bem mais ou menos, então nunca pare de crescer. Pode ter certeza que aí você vai ficar muito bem em algum momento. E o terceiro é: tenha um referencial alto. Esse referencial alto vai te inspirar. Na pior das hipóteses, ele vai te inspirar e isso vai te ajudar a continuar crescendo. Porque às vezes crescer dói e crescer é difícil. Mas se o referencial é alto, isso acaba sendo uma inspiração para a gente. Queria deixar essas 3 sugestões para você nesse começo de semana e dizer para você que amanhã a gente se vê. Tá certo, gente? Um abraço e obrigado pro pessoal do Rio de Janeiro, foi excelente, adorei estar aí com vocês. E para o pessoal de Brasília, no dia 5 de novembro estamos juntos. É só você fazer a inscrição, inclusive está tendo uma promoção lá no site do CPUs hoje, né, de lançamento. Tá certo? Muito obrigado, gente, e até mais. Um abração aí. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, gente. Obrigado.